Eu te saúdo com a paz do Senhor. Oséias e Joel. Esta é a lição número 7 da classe de juvenis. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva aqui no canal para quando eu lançar vídeos novos desta classe, você seja assim notificado. Para esta aula, os índices de repetição 24, 107 e 570. Fique aqui comigo que eu vou te apresentar algumas curiosidades e também vou te dar as respostas da hora da revisão. Para começar, na aula de hoje, eu quero trazer o significado do nome Oséias, que significa salvação, livramento ou salvação de Iavé. Já o nome Joel significa Iavé é Deus. Você sabia que Moisés chamava Josué de Oséias? Você pode ver isso em Números capítulo 13, versículo 16. É muito possível que alguma vez você já tenha visto estampado em alguma camisa ou até em outro lugar a frase: diga ao fraco, eu sou forte, em Joel capítulo 3, versículo 10. Fique aqui comigo que você saberá que o significado exato, correto desta frase, e você pode se surpreender com esse descobrimento. O julgamento divino e o amor de Deus. O tema central da profecia de Oséias. A mensagem do profeta Oséias foi transmitida de forma alegórica. Isto é, o casamento do profeta com uma mulher vinda de prostituições serviu para ilustrar o tipo de fidelidade que o Reino do Norte tinha com o Senhor. Era uma nação que havia se desviado da aliança com o seu Deus para se entregar à idolatria. Qual é a mensagem do profeta Oséias? Foi transmitida de uma forma dentro da história, do contexto do casamento. Vemos aqui uma questão bastante complexa, que foi o fato de que Oséias teve que ter filhos com uma mulher de prostituições. Essa prostituição aqui da mulher de Oséias era no sentido literal. Ela, de fato, era uma mulher pecadora, vivia na prostituição, ou seja, ela usava o seu corpo para se prostituir. No entanto, é importante notar que a prostituição da mulher era literal. No entanto, a prostituição do povo de Israel, neste caso, era simbólica. Simbólica que eu digo não no sentido literal, né? Não era físico, era mais espiritual, melhor dizendo. Não era física, era espiritual. Por quê? Porque o povo estava deixando o Senhor, que no caso aqui significa, tipifica um marido, um esposo fiel. Então ele estava deixando a fidelidade de Deus, a fidelidade deste esposo, para ir ter com outros deuses, no caso a idolatria. Em outras palavras, Deus usou o casamento de Oséias com uma prostituta para mostrar a realidade espiritual do povo de Israel para com o seu Deus. É interessante também notar que quando a Bíblia menciona sobre o reino do norte, significa o povo de Israel, das 10 tribos de Israel. Por quê? Porque houve 4 reis no início de Israel. O primeiro foi o Saul, o segundo foi Isbosete, o terceiro Davi e o quarto Salomão. Depois disso, o reino foi dividido. Então ficou 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. As 10 tribos é Israel. As outras, no caso, o reino do norte. E as outras 2 tribos é o reino do sul. Então veja que aqui o povo aqui rompeu a aliança com Deus para ir atrás de uma idolatria. No caso, Israel era uma prostituta espiritual. Essa aqui é a ideia do texto, né? Veja que, apesar de Deus ser um ser amoroso, ele não tolera o pecado. Por que Deus não tolera o pecado? Aqui tem uma questão do pecado aqui da idolatria. Por quê? Porque existem alguns pecados que Deus tolera. Porque a Bíblia diz que há alguns pecados que não é para a morte e outros que são para a morte. Mas por que a idolatria, Deus odeia a idolatria, ele não tolera a idolatria? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3, a Bíblia menciona ali o primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus
odeia a idolatria. Então era justamente a questão de Israel. Israel estava indo para uma questão de idolatria, ou seja, Deus não tolera o pecado da idolatria. Por quê? Por que Deus não tolera esse pecado? Porque Deus é um Deus amoroso, mas antes de Deus ser amoroso, ele é santo. Antes de Deus ser misericordioso, ele é santo. Então, todo pecado afronta diretamente a Deus, a santidade de Deus. No entanto, a idolatria, entre todos os pecados, podemos dizer assim, que é o pior pecado que existe, que é adorar a outros deuses. Então, isso aborrece a Deus, isso entristece a Deus. Então, Deus o que faz com esse negócio? Como ele não tolera a idolatria, ele entra com juízo. Exortação ao arrependimento. Oséias foi chamado pelo Senhor para denunciar abertamente os pecados dos judeus. Não havia benignidade nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecia o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, além de haver homicídios sobre homicídios por toda a parte. Note que não havia benignidade, ou seja, não havia bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Olha que caso alarmante. O Deus é o Deus de Israel e em Israel as pessoas não conhecem a Deus. Tem um texto aqui no livro de Isaías que vai ilustrar bastante este negócio que nós não devemos que aconteça conosco. Isaías, capítulo 1, no versículo 3. Olha como a Bíblia relata a questão. Uma questão interessante. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Veja que aqui tanto o Senhor como o dono vai dar a mesma ideia, né? Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que o povo não entende? Não entende que esta nação tem um dono. Quem é o dono? Deus. Então eles não conhecem esta questão, ou seja, nesse sentido aqui, a Bíblia, o texto parece nos deixar claro que até o boi tem mais entendimento do que o povo de Deus. Olha que texto pesado. Então, nós devemos estar conhecendo ao Senhor, como diz o próprio livro de Oséias, que vai nos relatar sobre a questão de nós continuar conhecendo o Senhor. Nós não devemos parar de conhecer o Senhor. Devemos cada dia mais conhecer o Deus Todo-Poderoso. Então, aqui, as pessoas aqui só faziam o quê? Mentir. As pessoas mentiam uns aos outros. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então, aquela pessoa que está mentindo está sendo o quê? Filho do diabo. Então, matar entra na questão até do mandamento, né? Êxodo 20:13, não matarás. Outra questão de mandamento, furtar. A Bíblia diz, não furtarás, não adulterarás. E tem aqui a questão de adultério. Então, veja que era uma nação que precisava de uma exortação ao arrependimento. E Oséias foi chamado justamente para falar abertamente contra o pecado. Veja que Oséias, assim como eu e você, é um homem falho. Era, né? Um homem falho. Um homem completamente igual a nós. No entanto, Deus levantou este homem para falar abertamente contra a nação de Israel. O que isso traz para nós? Que independente das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor nos chama, Ele nos redime. Quando nós reconhecemos ao Senhor como nosso Senhor de fato e nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor nos usará para falar abertamente a outros povos para que estes também parem de mentir, de matar, de furtar e de adulterar. Então, em que eles também venham ao pleno conhecimento da verdade. Até porque nessa questão, tem muita questão do arrependimento, tem dois tipos de arrependimento, de modo geral. Qual é? Aquele arrependimento superficial, que é aquela pessoa que diz que está arrependida, mas a pessoa peca hoje, não, mas eu estou arrependido de ter pecado, mas amanhã volta a pecar. Por quê? Porque na verdade ela só diz que se arrependeu, mas na verdade a sua atitude mostra que ela não se arrependeu. E existe o arrependimento propriamente dito, que é aquele arrependimento profundo, que a pessoa comete um pecado, se arrepende e para de cometer aquele pecado. Ou seja, a pessoa realmente se arrependeu de tal forma que agora as suas ações demonstram que ela verdadeiramente está arrependida, que tanto
que não pratica mais aquele pecado. Promessas de bênção abundantes. Deus tinha promessas verdadeiras para o seu povo, um tempo de paz, bênçãos e prosperidade. O Senhor promete por seus próprios meios sarar a perversão do seu povo e voluntariamente o amar e apartar a sua ira dele. O Senhor, ele é muito benigno. O Senhor, ele é bom. O Senhor é justo, mas ele também tem a questão da ira. Deus também fica irado. E quando o Senhor fica irado, ele toma sempre uma atitude enérgica. E por que Deus usa uma atitude enérgica? Por duas razões. Primeiro, porque ele é santo. E segundo, que ele é um Deus vivo. Um Deus morto jamais faria alguma coisa, mas o nosso Deus, ele é um Deus vivo. Então veja que aqui tem promessas de bênçãos abundantes. Que bênçãos são essas? Aqui na questão até de prosperidade. Ou seja, a pessoa vai ter uma vida melhor financeiramente. Mas não é esse ponto que eu quero que você se observe. Existe um outro ponto aqui muito mais importante, muito mais interessante. Por quê? Porque a prosperidade aqui na Terra ela é passageira. As pessoas, até os bilionários também morrem. Mas existe uma outra bênção que ela vai perdurar para toda a eternidade, que é a nossa salvação. E tem outras questões que é, por exemplo, o curar, né? Uma pessoa que é curada na alma, espiritualmente, por exemplo. E a questão do batismo com o Espírito Santo. Quando você vai à igreja, talvez você convide um amigo até, mas você vai para a igreja no intuito de você estar alegre que vai para a igreja, né? Como diz Salmo 122, 1, né? Alegria-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O que você pensa? Eu vou à igreja hoje porque hoje o pastor me chamou para pregar. Aí você vai naquela empolgação. É boa, a sua empolgação ela é válida. Ou você foi chamada para cantar naquele dia, você vai louvar no culto à noite. Olha que bênção, aí você fica alegre. Ou você é uma pessoa que está ensinando na escola bíblica dominical, você está alegre para ir para a igreja de manhã, porque você vai ensinar a palavra. Olha que coisa boa, isso é uma bênção. Essas coisas que eu te falei é uma bênção, mas note que todas as vezes que eu falei que você vai, ou seja, você vai ser o centro, vamos assim dizer, né? Você vai ser o centro da atenção ali, vamos assim dizer. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte: eu vou para a igreja para ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou para a igreja para que eu tenha comunhão com o Senhor, continue tendo comunhão com o Senhor. Eu vou para a igreja para adorá-lo em espírito e em verdade. Quando você deixa as coisas materiais de lado e busca ao Senhor de todo o seu coração, dependendo das circunstâncias, o Senhor vai sempre olhar para você de uma forma diferente. Por quê? Porque, como diz Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. O que ele estava dizendo ali para fechar aqui o ponto? Que não me importa se eu tenho um carrão do ano ou não, se eu tenho um barco ou não, se eu tenho uma mansão ou não. O importante para mim é a alegria que eu tenho na minha salvação. Então, quando você foca, a sua prioridade é continuar sendo uma pessoa salva na pessoa de Cristo, as coisas acontecerão espontaneamente. A sua prosperidade virá. Por quê? Porque o teu foco não está na prosperidade. Lembra da situação de Jó? O Jó estava numa situação completamente deplorável, terrível, triste. Mas o que ele falou lá em Jó 19:25? Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará. Por que ele disse isso? Porque a riqueza de Jó não estava nos seus servos, nos seus empregados, na sua riqueza. A alegria de Jó, ou melhor, a riqueza de Jó estava na sua salvação no Senhor. Ele cria que Deus é o Deus Todo-Poderoso, tanto que Deus deu testemunho de Jó. Então é importante, foque nas bênçãos espirituais, ser curado na alma, por exemplo, talvez você tenha passado por alguma decepção e o Senhor te cure dessa sua decepção, ou até mesmo uma cura física, né? Ser batizado com o Espírito Santo, ter os dons do Espírito, discernimento de línguas, entre tantos outros dons. Quando você começa a focar na questão das suas bênçãos espirituais, de receber do Senhor, você está procurando a melhor parte, certamente não te será tirada. E à medida que você é uma pessoa salva, você
ama ao próximo, você estende a mão, você começa a fazer o que o Senhor Jesus mandou você fazer, sabe o que acontecerá? Gálatas 6:7, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também se fará. Ou seja, se você está plantando coisas boas, você está buscando ao Senhor de todo o seu coração, o que você terá na sua vida é prosperidade espiritual e, consequentemente, a prosperidade material acontecerá. O livro de Joel, o tema central da profecia de Joel. Nesse sentido, a mensagem de Joel tinha o tríplice propósito: juntar o povo diante do Senhor em uma grande reunião solene. Veja que juntar o povo já não é uma tarefa muito fácil, né? Já não é uma tarefa muito fácil. E ainda mais diante do Senhor. Diante de uma outra coisa, as pessoas têm facilidade para juntar pessoas aos muitos, né? Recentemente, uma cantora americana veio ao Rio de Janeiro, né? A cantora Madonna, e arrastou cerca de 1,5 milhão de pessoas para a praia de Copacabana. Para um evento desse, não é uma tarefa muito difícil de levar o povo. Existem tantas questões envolvidas, milhões em dinheiro, né? E é bom até fazer uma ressalva aqui, não que de uma questão ou outra, que eu não gosto de entrar nesse mérito, mas muitas pessoas dizem que a Prefeitura do Rio de Janeiro trouxe a cantora Madonna para o Rio. Isso não é verdade. Quem trouxe, na verdade, foi o Banco Itaú. O Itaú quem trouxe, não que a gente vai entrar nesse mérito disso, de quem trouxe, quem não trouxe, na questão política, não é nada disso. É só mesmo para você ficar claro, esclarecido, que quando se vem um cantor, uma cantora da altura que é a cantora Madonna, ainda que nós não venhamos curtir, né, o trabalho da cantora, é inegável a importância que ela tem na música secular. Isso aí não há como entrar nesse mérito. Mas é importante que nós venhamos compreender que quando acontece um evento dessa magnitude, existe todo um aparato para trazer as pessoas. Divulgação, muito dinheiro, o Itaú pagou 60 milhões para a cantora, a prefeitura colocou umas 10 milhões para a estrutura, então já são 70 milhões, então fica fácil de trazer, ainda mais que é uma estrela internacional. E o evento é gratuito, né? Foi gratuito, então não é muito difícil de atrair as pessoas. Agora, diante do Senhor, imagina colocar 1,5 milhão de pessoas diante do Senhor. Por que é muito mais fácil levar 1 milhão de pessoas a um evento desse e não levar o Senhor? Simples. Porque o Senhor requer santidade. O Senhor requer uma questão de uma reunião verdadeiramente reverente, uma reunião que não haja pecado, uma reunião que vai confrontar o pecado na verdade, o que não aconteceu lá no Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, né? O pecado lá saltou aos olhos. Então, o que você precisa e eu preciso compreender é que a tarefa aqui de Joel não era uma tarefa fácil, que era o quê? Juntar o povo diante do Senhor. Quando nós falamos em juntar o povo diante do Senhor, entra muito na questão da santidade. E as pessoas a cada dia mais estão se apartando do Senhor. Então essa aqui é a primeira situação difícil. A segunda questão é exortar o povo ao arrependimento por meio do choro, do jejum e do clamor sincero. Olha que situação. Exortar o povo ao arrependimento por choro, ou seja, lembra de Pedro? Pedro, quando negou a Cristo, ele saiu, pela terceira vez, né? Ele saiu para chorar. E ele chorou de qual forma? Amargamente. Ou seja, ele se arrependeu de todo o coração, que chegou a doer na alma, né? Imagina bem a situação, doeu na alma. Então, o que ele tinha que fazer era exortar o povo ao arrependimento por meio do choro, ou seja, aquele arrependimento sincero. E não somente isso, ainda tinha que a questão do jejum e do clamor sincero. Jejuar não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. E clamar de uma forma sincera, por quê? Porque existem pessoas que clamam somente para aparecer aos homens, para dizer que está orando, mas o coração está longe do Senhor. Então veja que a tarefa aqui não era fácil. Uma outra questão era anunciar uma palavra profética a respeito do derramamento do Espírito sobre as futuras gerações. Agora aqui parece que amenizou o negócio, né? Agora ficou bom. Por quê? Porque tinha aqui a questão de juntar o povo numa reunião solene, agora tinha a questão do arrependimento, né, com jejum e choro, né, e a questão do clamor sincero, mas agora tem o quê? O derramamento do Espírito. Por quê? Por que isso está nessa ordem?
Porque para ser batizado com o Espírito Santo, precisamos estar com os nossos corações arrependidos. Precisamos viver uma vida de jejum e oração, um clamor sincero ao Senhor, rasgar o coração de uma forma sincera diante de Deus, porque muitas pessoas fazem essas coisas de forma mentirosa, achando que vão enganar a Deus. A Deus ninguém engana. O juízo divino e a chamada ao arrependimento nacional. A devastação de Judá havia sido ocasionada por uma grande praga de gafanhotos, seguida de uma seca terrível, que deixaram os campos completamente assolados, de modo que se secou a alegria entre os filhos dos homens. A grande praga de gafanhoto. Veja que numa questão de uma lavoura, o gafanhoto ele come toda a lavoura, ele acaba com tudo, ele não deixa nada. Ou seja, essa lavoura está perdida e para se plantar uma lavoura precisa de maquinário, precisa de comprar sementes, né, fertilizantes, né, a questão do adubo. Então existe uma questão cara, né, tem um custo. E uma vez que esse custo agora, o gafanhoto acabou com tudo, então foi um dinheiro, né, no bom português, jogado fora. E pior, ainda tem a questão da seca terrível, ou seja, eles agora não tem como replantar, ainda que eles tenham estrutura para replantar, não pode replantar, por quê? Porque se replantar vai morrer do mesmo jeito, por quê? Porque sem água não existe planta, a agricultura não sobrevive sem a água. Eu vou aqui mencionar, é claro, o Brasil é um grande celeiro do mundo. Para você ter uma ideia, o Brasil alimenta em média 1 bilhão e 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, dá para colocar aí uns 10 Brasis, né? Então você vê que o Brasil ele é um gigante na questão da agricultura. Aí você pode pensar, mas a agricultura, o que isso tem a ver com prosperidade? Bom, o Senhor ele tem sempre o desejo de restaurar a comunhão e a prosperidade da nação. E a restauração da comunhão, quando veio o gafanhoto e a seca, qual é a tendência do povo? É o povo se chegar ao Senhor. Lembra lá de 2 Crônicas 7,14? Ainda que, meu pai, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orará. Então, quando você entra nessa questão, eu honestamente agora me falhou o texto. Meu pai... 2 Crônicas, né? Capítulo 7, versículo 14. Capítulo 3, 7. Nos diz assim a palavra. No versículo 13. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja qual era a dinâmica aqui da questão de Joel. O Senhor mandou a praga dos gafanhotos, então qual era a tendência? A tendência era o povo se arrepender e voltar para o Senhor. O que aconteceria? Iria ser restaurada a comunhão do povo com Deus e, consequentemente, a prosperidade da nação. Por que iria haver a prosperidade? Porque o Senhor iria abrir os céus, ia derramar a chuva, e a chuva ia fazer com que a agricultura agora fosse o quê? Próspera. Aí mais uma vez, você vai questionar, mas o que tem a ver a agricultura com prosperidade? Bom, você já viu o quilo da batata quanto está? Ou do tomate? Ou até mesmo banana? Quando eu era garota, quando as pessoas queriam falar que algo estava muito barato, dizia que está a preço de banana. Agora não, agora está osso de falar esse negócio, não está dando não. Então, quando você planta uma lavoura pequena, você pode vender e aquilo vai te dar um dinheiro, dependendo da sua própria produtividade. Então você vai crescendo. Existe uma questão muito interessante que aconteceu lá na Inglaterra, só para você ter uma ideia. Um moço saiu de casa para comprar verduras. Quando ele chegou no mercado, ele não encontrou em lugar nenhum aquela verdura que ele queria, que era uma verdura mais orgânica e tal. O que ele pensou? Eu tenho um terreno pequeno do lado da minha casa. Eu vou plantar verduras ali. Ele começou a plantar verduras ali.
E na medida que foi crescendo as verduras, ele começou a vender aquilo que as pessoas procuravam muito. De repente ele começou a comprar várias propriedades, porque só aquela propriedade pequena não estava dando vazão. O que aconteceu? Ele se tornou o empresário, o maior empresário no ramo de verduras, né, legumes de modo geral na Inglaterra, de forma orgânica, e ele ficou milionário. Ou seja, a questão da agricultura, ela dá muito dinheiro. Ainda que existe uma perda muito grande da agricultura no modo geral, ainda assim o ganho dela é muito alto. Inclusive a agricultura no Brasil leva o Brasil nas costas. O Brasil ele é muito forte, é muito rico ainda por causa da agricultura. E um outro ponto que vai falar sobre a questão do juízo divino e a chamada ao arrependimento nacional é sobre que o povo tinha muito essa questão de rasgar as vestes. O que era rasgar as vestes? É possível que você não queira rasgar a sua roupa, né? Hoje em dia não cabe mais isso, né? Mas nos tempos bíblicos, quando uma pessoa cometia um pecado e se arrependia, ele rasgava as vestes para dizer que estava arrependido. Nessa época aqui, especificamente, o que aconteceu? Como as pessoas tinham uma certa prosperidade, o que eles faziam? Eles cometiam um pecado e rasgavam as suas vestes para demonstrar ao povo que estava arrependido. Mas o coração não. Então eles iam lá, rasgavam aquela roupa, ia lá na loja, vamos assim dizer, né? E compravam vestes novas e acabou. Ou seja, não tinha uma punição, vamos assim dizer. Então Deus veio com uma correção. Eu não quero que vocês rasguem as suas vestes para demonstrar aos homens que vocês estão arrependidos. Eu quero que vocês rasguem os seus corações diante da minha presença. Eu quero ver o coração de vocês como está. Porque as vestes, você engana os homens que estão rasgando as suas vestes, vocês enganam aos homens, mas a mim ninguém engana. Então eu quero que vocês rasguem o coração. O que é isso? É ter comunhão com o Senhor, é estar realmente arrependido dos seus pecados. Porque o fato de rasgar as vestes era uma questão que todo mundo que tinha dinheiro podia fazer, era só ir lá depois e comprar outra, né? O dia do Senhor, a promessa de restauração. Havia outro juízo vindo do norte, representando como um exército de gafanhotos, marchando em direção a Judá. Deus aproveitaria este grande dia para julgar os rebeldes, que não aceitaram a mensagem profética de arrependimento, abandonando suas obras mais. Infelizmente, quando o povo do Senhor fala a mensagem, muitas pessoas, a grande massa esmagadora, não aceita Cristo como Salvador. Na época de Joel, não tinha ainda, Jesus ainda não tinha se manifestado. Entretanto, você vê que a obra da restauração aqui na questão do Senhor, o Senhor tinha muito interesse que o povo se arrependesse verdadeiramente e voltasse para Deus. Então, como as pessoas lá na época não tinham Jesus para aceitar, o Senhor queria que eles aceitassem ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Só que ao invés deles aceitarem a mensagem profética, as palavras do Senhor, inclusive até mesmo, por que não dizer, o derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, eles continuaram fazendo as suas, pecando, não se arrependeram, ou seja, eram pessoas rebeldes. O que isso traz para nós hoje? Isso também vale para nós. Hoje, se nós pecamos e nós não nos arrependemos dos nossos pecados, somos rebeldes diante do Senhor. E uma vez que alguém é rebelde diante do Senhor, o Senhor certamente, uma hora, irá entrar com um juízo. E o juízo do Senhor, ele é severo, ele não tem misericórdia. O Senhor, ele é misericordioso, mas quando ele vai entrar com juízo, ele entra com juízo. E o negócio é sério. Eu vou te dar um exemplo prático. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Ananias e Safira estavam na época da graça. Jesus já havia vindo ao mundo, já havia subido ao céu, né? Ou talvez não lembro agora o texto. Bom, mas de qualquer forma, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido na cruz do Calvário. Ou seja, estavam vivendo na graça. Quando mentiram aos discípulos, o que aconteceu com Ananias e Safira? Exatamente isso, foram fulminados. Ou seja, Deus entrou com juízo severo com Ananias e Safira, mesmo no tempo da graça. Ou seja, isso traz para nós hoje. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas não é por isso que nós vamos ficar fazendo graça para a gente perder a graça. Nós temos que fazer o quê? Nos arrepender e não sermos
rebeldes diante do Senhor, porque certamente o Senhor uma hora virá com juízo. A promessa do derramamento do Espírito. No livro do profeta Joel está registrado também uma das maiores promessas dispensadas aos crentes dos últimos dias. Estamos falando do derramamento do Espírito Santo que se cumpriu no dia de Pentecostes e continua a se cumprir. Bom, em primeiro lugar, você precisa pôr em seu coração que sim, o batismo com o Espírito Santo continua acontecendo nos dias de hoje. Mas eu ainda não sou batizado nas águas. Você não precisa ser batizado nas águas para ser batizado com o Espírito Santo. Algumas pessoas até dizem, né? Ah, não, tem que se batizar nas águas para depois ser batizado com o Espírito Santo. Não, não precisa. Há alguns casos, inclusive na minha igreja tem uma jovem, adolescente na verdade. Ela foi batizada com o Espírito Santo e só depois ela desceu as águas. Só para te dar um exemplo prático de que as coisas acontecem. Ela foi batizada em 2022. Ela estava com uns 13 anos. Ela foi batizada com o Espírito Santo e só depois de mais de um ano, depois disso, que ela batizou nas águas. Então, só para te dar um parecer que é para os dias atuais. Vemos aqui o primeiro grande ensinamento de Joel, é a necessidade de arrependimento diante das adversidades. Até mesmo nas adversidades, nas situações que às vezes não é culpa nossa, não é culpa sua. Às vezes você está passando uma situação muito difícil, você até pode estar entrando naquela questão, né, que a Bíblia diz, né, que do que se queixa os homens, dos seus próprios pecados. De repente, realmente, você tenha falhado, tenha pecado, está aí numa questão, vivendo uma adversidade por consequência do seu pecado. Mas também pode ser que você não cometeu nenhum pecado e ainda assim está padecendo uma consequência que não foi culpa sua, você não tem culpa. Mas mesmo assim, nós devemos ter um coração arrependido diante do Senhor, porque quando nós pecamos, nós falhamos, nós reconhecemos, lá no fundo, realmente eu estou errado. Mas a questão é quando você está certo. Quando você está certo e mesmo assim vem uma consequência contra você. Aí você começa a se lastimar, você começa a se ficar entristecido, você fica completamente devastado. Mas eu estou certo. Mas mesmo assim, mesmo você estando certo, mesmo estando doendo no seu coração, você precisa ter um coração arrependido diante de Deus. O segundo diz respeito ao derramamento do Espírito sobre toda a carne. Ou seja, o derramamento sobre o Espírito Santo é sobre toda a carne, né? Toda pessoa que confessa a Cristo como Salvador. Há alguns casos, falando de batismo com o Espírito Santo, há alguns casos raros, é verdade que são raros. Mas existem alguns casos que, assim, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, é batizada com o Espírito Santo. É muito mais raro, é muito mais difícil, mas ainda assim acontece, para você ver que não existe uma questão, um tempo determinado para ser batizado. Ah, você tem que ter não sei quantos anos de crente, ou você tem que ser batizado nas águas, ou você precisa disso, ou você precisa de... Não, nada disso. O que a pessoa precisa é crer no Senhor Jesus, crer no batismo com o Espírito Santo. Aí é com o Senhor. Daí para frente é com o Senhor. O Senhor, quem sabe, a hora que vai batizar aquela pessoa. Então, há alguns casos de pessoas que, inclusive, quando vão batizar nas águas, né, vai descer as águas, desce as águas sem ser batizado, e quando levanta do batismo, o que acontece? O Senhor batiza essa pessoa com o Espírito Santo. Aconteceu isso, inclusive, no meu batismo. Quando eu batizei, teve uma pessoa que, inclusive até um amigo meu, inclusive das pessoas que batizaram comigo, acho que ele é o único que ainda continua juntamente comigo, ele é o único que continua crente, os outros tudo desviaram. Acho que pelo menos a maioria. Ah não lembrei, teve uma jovem também que permanece até hoje. Só que essa está em outro ministério. Quando ele desceu as águas, quando ele subiu, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. E só para lembrar que a questão do batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas dizem sobre a questão de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, mas o cristão, ele é batizado com o Espírito Santo, não tem fogo na questão, apesar do fogo ser uma simbologia do Espírito Santo. Olha o que nos diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, lá no versículo 8. Mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Note, né, observe bem, que fala de poder, fala da questão de recebereis o poder, mas não fala em nenhum momento sobre fogo. Por quê? Porque o cristão, ele não é batizado com esse fogo, porque esse fogo é um fogo de arrependimento. Como nós já somos arrependidos, nós não precisamos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Até porque entra numa outra questão. Quando alguém fala assim,
Ah, essa pessoa aqui é batizada com o Espírito Santo. Ah, mas aquela lá é batizada com o Espírito Santo e com fogo. O que que dá a ideia? Que aquela que é batizada com fogo parece que é maior do que essa que é só batizada com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz o quê? Que o Espírito ele é o mesmo. Então não existe essa diferença de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. No texto que é em referência, que fala sobre o fogo, estava falando sobre as pessoas que não eram cristãs. Então elas precisavam ser batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque elas ainda não eram arrependidas. E por isso o fogo do arrependimento. Para concluir, Deus trouxe a promessa de restauração, paz e prosperidade. Isso significa que o castigo da parte de Deus não é um instrumento contínuo aplicado por Deus. Ele espera que seus filhos se arrependam de seus erros, então prontamente dediquem-se a fazer a sua vontade. Então a bênção do Senhor e as suas promessas se cumprirão de maneira efetiva em suas vidas. Ou seja, a Bíblia diz lá em Hebreus 12:6 que Deus corrige quem Ele ama. Então, se Deus está te corrigindo, glorifica o nome do Senhor. Dói? Claro que dói, mas glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama. Triste é se Ele larga a mão de você. E realmente o Senhor larga a mão. As pessoas falam, ah, não, eu sou o melhor do Senhor e Deus vai correr atrás de mim. Não, não vai. Lembra lá do jovem rico? O jovem rico ficou ruim para ele. Ficou muito ruim para ele. Lá no capítulo 18 e versículo 18 de Lucas, fala sobre a questão do jovem rico. Que ele veio, que ela fez aquela história lá com o Senhor Jesus e depois ele saiu da presença do Senhor Jesus. Você viu Jesus correr atrás do jovem rico? Não, por quê? Porque Jesus abriu mão dele. Então as pessoas acham que nós somos o centro da vontade de Deus. Não, não somos. Nós somos criatura do Senhor. Nós somos até o melhor de Deus. Somos a coroa da criação. Mas Deus não vai ficar dizendo, vamos dizer, suplicando pelo nosso culto, por exemplo. Nada disso. E a questão do castigo, quando o Senhor nos castiga, é porque Ele nos ama. Então tem a questão e o castigo também, Deus não quer aplicar um castigo para você hoje, o outro amanhã e assim sucessivamente. Ele quer que você pare de pecar, Ele quer que eu pare de pecar. Para quê? Porque para que Ele não venha me corrigir. O que Deus quer é que nós não venhamos pecar contra Ele, mas que nós venhamos viver uma vida de santidade com Ele. Agora, se pecarmos e o Senhor nos corrigir, significa que o Senhor ainda está nos amando. Hora da revisão. Número 1. Tratava-se de mais uma tentativa do Senhor em chamar a nação de Israel ao arrependimento, antes que viesse o seu julgamento. Número 2. Deve ser sincero, profundo e refletido em ações. Número 3. O grande dia do Senhor. Número 4. O profeta convoca os sacerdotes a cingirem os lombos e a lamentarem diante do Senhor, a clamarem com choro e jejuns, juntamente com o povo da casa de Deus, a fim de que o Senhor restaure a comunhão e a prosperidade da nação. Número 5. O derramamento do Espírito Santo que se cumpriu no dia de Pentecostes e que continua a se cumprir. Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21. E qual é a grande questão do diga ao fraco, eu sou forte? Você deve ter visto isso algumas vezes na sua vida, ou se você não viu, certamente terá um dia que você verá. Muitas vezes esse texto, ou melhor, todas as vezes esse texto é usado no intuito de fazer com que animar o irmão, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, quando um irmão fala, mas eu sou fraco, eu estou passando uma situação muito difícil, eu estou enfraquecido na fé, e a pessoa diz o quê? Não, diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte. Com base em Joel capítulo 3, versículo 10. No entanto, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está se referindo para uma palavra de ânimo, para um falar para o outro, diga ao fraco, eu sou forte. Não é isso. Não, então o que é? Quando Deus fala isso, lá o contexto é o seguinte, é que Deus estava entrando em juízo contra as nações. Por quê? Porque as nações estavam pecando. Então muitos deles se achavam fortes. Então, o que acontece? Deus disse o seguinte, junte as suas ferramentas, transforme-as em armas e venham lutar contra mim. Diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, você que é fraco, você é forte. Vamos lutar contra Deus que nós vamos vencer a Deus. Essa é a dinâmica.
Ou seja, Deus estava ironizando. Vocês não são tão fortes, então diga ao fraco, eu sou forte, venham brigar comigo, venham lutar comigo, venham me vencer numa luta. Então, quando você ou alguém fala, diga ao fraco, eu sou forte, está dizendo o seguinte, ó, vamos nos unir aqui e vamos nos rebelar contra Deus. Então, o texto está usado de forma incorreta por muitas vezes. Agora, você certamente não vai errar, porque você já sabe o contexto, né? A questão do diga ao fraco, eu sou forte, significa se rebelar contra Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma excelente aula e que você verdadeiramente ponha em prática aquilo que você aprende na Escola Bíblica Dominical e que Deus continue te abençoando e até uma próxima vez. Se você gostou desta aula, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que, assim como você, também gosta da Escola Bíblica Dominical. E se você também curtiu, dá um like nesse vídeo. Se você não curtiu, dá um dislike, né? Ou você dá um joinha ou você dá uma bijuteria. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tchau!